Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que já estão conosco, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto os irmãos que estão pelo YouTube e os irmãos que estão aqui também pelo Facebook conosco, nesta segunda-feira, para a nossa live, né? De costume aqui. Bom, primeiro damos graças a Deus pelo privilégio, pela graça que Deus nos concede de podermos estar aqui mais uma vez com vocês. Agradecemos a participação de cada um dos irmãos que participam, que colocam também a sua participação. Depois, no final, quero estar lendo o nome de todos os irmãos que participaram. E também aproveitar a oportunidade de a gente poder expressar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Muitas vezes nós não temos tempo de explicarmos com mais detalhe no púlpito, em um culto, vou dizer, um culto público, né? Onde a gente dá preferência mais para a pregação. O Espírito Santo, então, trazer a mensagem de acordo com a necessidade que há entre o povo de Deus. Então,
Deus tem preparado esses momentos aqui na segunda-feira, e essas lives têm sido realmente uma boa oportunidade de perguntas que são feitas, nós poder responder. Então, também agradeço aos irmãos que fazem pergunta, e através de diversas perguntas que são feitas, então nós podemos aqui responder o melhor do nosso entendimento. E eu peço para os irmãos, se alguma coisa não ficar clara para vocês, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem, com a quantidade de luz certa que vocês puderam compreender, então peço que os irmãos nos informem, né? Façam uma pergunta, perguntem de novo, e com a ajuda de Deus, né, com a autoridade das Escrituras, da mensagem, nós queremos responder sempre o melhor do nosso entendimento, de acordo com a palavra do Senhor. Então, antes de eu iniciar aqui, eu gostaria que os irmãos que estão nos assistindo, que alguém comentasse aqui comigo aqui, se vocês podem nos ouvir bem, né, se a nossa voz está sendo bem audível, se estão, para nós darmos início. Como eu sempre digo, o importante não é muito aqui a imagem, a aparência, né? O importante é a voz ser audível e os irmãos poder nos compreender bem, tá? Nossa irmã Tainá Vieira aqui está dizendo: o áudio está bom. Agradeço aqui, obrigado, irmã Tainá. Irmão Dilca também confirmando, irmão Natanael confirmando. Amém, irmão Floriano, está ótimo. Tá bom, então. Então vamos, como diz o gaúcho, sem mais delongas, né? Vamos fazer a oração. Vamos dar início aqui, então, à nossa live. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, especial, de estarmos aqui na presença do Senhor, juntamente com os santos que estão nos assistindo nesse momento. Sei que eu, como um homem mortal, Senhor, posso abrir a Bíblia, ler as Escrituras, falar sobre ela, mas sei que o único que tem autoridade e o poder de vivificar ela em nosso coração, esse é o Teu Espírito Santo. Então, contamos com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo aqui nessa noite para nos ajudar a termos o entendimento e a compreensão. Cremos que a Tua palavra diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Então, que o dia perfeito, que a estrela da alva possa nessa noite nascer em nossos corações. No precioso nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos aqui dar início. Quero ler com os irmãos aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 11. A partir do versículo 11, nossa leitura vai ser aqui em Apocalipse, porém, nós teremos diversas escrituras que nós vamos estar tomando essa noite para entrar no nosso tema que Deus tem nos dado. Capítulo 19, versículo 11, bem conhecido. Aqui fala o regresso de Cristo e os santos, né? E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Uma vez eu estava fazendo comentários sobre Apocalipse 19, e mostrei para os irmãos que a vinda de Apocalipse capítulo 19, ela tem aqui dois propósitos, né? Julgar e guerrear. Em outras lives passadas, falamos bastante a respeito desse guerrear, da batalha, como servir a batalha, como as suas vestes são salpicadas de sangue, que sangue são esses que estão salpicados nas suas vestes, de acordo com Isaías capítulo 63. Mas hoje nós vamos se concentrar na parte de ele, com justiça julga, né? Na parte do julgamento. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas de sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E o exército que estava no céu seguiam-no, sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Como nós falamos na live passada, as vestes aqui desses acompanhantes do cavaleiro do cavalo branco os identifica, vestidos de linho finos, são as mesmas vestes que Apocalipse 19:7 fala quando a noiva está pronta para a entrada da ceia das bodas. Então,
a característica, né, a vestimenta, essa simbologia da vestimenta da noiva de Jesus Cristo, linho fino, simbolizando a justiça dos santos, aparece aqui outra vez neste grupo que está retornando com ele, né? Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela castigar as nações. Então aqui vem esse julgamento, é um julgamento, está direcionado não exclusivamente às nações, acontece outras coisas aqui, mas assim assim, o propósito principal desse julgamento, sim, é julgar as nações, né? E ele castiga as nações e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa no lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sobre suas vestes, sobre a sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui logo depois a gente vê então o julgamento, né? Eu vi um anjo que estava de pé no sol, ele gritou com alta voz dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, juntai-vos à ceia do grande Deus, para que ele possa comer a carne dos reis, as carnes dos capitães, as carnes dos homens poderosos, a carne dos cavalos que neles estão assentados, e a carne de todos os homens, tanto livre quanto escravo, tanto pequenos quanto grandes. Envia a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Então, como nesse tempo aqui dos reis da terra estão dando o seu poderio militar para a besta, então, aqui ainda no capítulo 19 de Apocalipse, para a batalha do Armagedon, mesmo que o período da tribulação já tenha terminado, ainda até aqui as nações ainda elas estão ainda associado, né, dando o seu poder militar à besta, né, de acordo com o versículo 19, eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, reunindo para guerrear contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Como o profeta nos ensina no quarto selo sobre esses dois exércitos, né, como um é reunido aqui na terra, como o outro é reunido lá no céu, e como essa batalha vai ser intensa, né? E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, dois personagens, que operavam milagres diante dele, e com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Então tem um povo que ele é enganado e recebe a marca da besta, e tem aquele grupo que realmente adora, como nós falamos na live passada, né? E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimado com enxofre. E o remanescente foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo e a espada que sai da sua boca. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, essa aqui é a nossa leitura. E nós vamos tentar extrair aqui um pequeno tema sobre essa escritura que eu li. Bom, a live passada eu não fiz ela ao vivo, eu precisei viajar na segunda-feira, então ela foi gravada, né? Por isso que eu não li aqui os comentários dos irmãos naquela ocasião, não perguntei sobre o áudio, mas eu também não queria deixar uma lacuna muito, muito grande, né? Nós muito tempo sem a nossa live, então me senti dirigido por Deus para que eu fizesse aquela gravação. Se alguma coisa daquela gravação da live passada não ficou muito claro, os irmãos podem fazer perguntas. Se nós tivermos que voltar lá, nós vamos retornar outra vez. Como ainda não houve pergunta sobre a live passada, então eu sigo na direção de que nós estamos, assim, o nosso objetivo sobre a pergunta que me fizeram a respeito de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E eu quero ver se hoje eu chego nesse ponto. Se eu não chegar, os irmãos nos perdoem, né? Mas certamente vamos chegar lá. Quero ir devagar aqui para que os irmãos possam compreender tudo que está sendo falado. Então, para nós compreendermos, primeiro, quero que os irmãos entendam isso. Primeiramente, para nós compreendermos Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que não é uma escritura fácil, mas para nós compreendermos Apocalipse 20, verso 4, primeiro nós temos que compreender uma coisa.
quando eu leio as Escrituras, quando eu leio a palavra do Senhor, quando se trata de julgamento, eu quero que vocês pensem nisso, quando se trata de julgamento, olhando na Bíblia, eu compreendo que Deus tem um julgamento, né, um juízo. O Senhor tem um julgamento e um juízo a ser executado. E que esse julgamento, esse juízo que tem que ser executado, ele é mais ou menos como a vinda do Senhor. É uma única e perfeita vinda, dividida em 3 partes. A primeira vez ele vem para redimir, a segunda vez ele vem para nos reclamar, ou para o arrebatamento, e a terceira vez é quando ele retorna aqui em Apocalipse 19. Então nós temos o quê? Nós temos uma única e perfeita vinda, dividida em 3 partes, que acontece em tempos diferentes. No tempo de Deus, no Kairos, na eternidade, isso é uma vinda que acontece junto, né? Para Deus não existe tempo, né? Mas nós que somos criadores do tempo, então, de uma parte da vinda para outra se estende muito tempo, né? Da primeira ao rapto, já passaram-se 2000 anos, né? Depois do arrebatamento até a terceira vinda, né? Mais algum tempo, 3 anos e meio, mais o período ali que se dará as taças, e todos aqueles acontecimentos, selamento de 144 mil, todo aquele acontecimento que acontece antes mesmo do Senhor colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, são mais um período de tempo, mas é uma única e perfeita vinda. Então, o julgamento é mais ou menos nesse mesmo caráter, né? Deus tem um julgamento, né? O julgamento do Senhor, porém esse julgamento do Senhor também está dividido em 3 partes. Então, vou falar um pouquinho sobre as 3 partes do julgamento, ou poderíamos dizer os 3 julgamentos. Seria como 3 instâncias, né? Como nós temos aqui na nação, no Brasil, aqui temos 3 julgamentos em instâncias diferentes. A primeira pessoa ele é julgado na instância municipal, na primeira vara criminal, depois ele recorre para a segunda instância, que é um tribunal estadual, e logo depois, então, ele vai para a terceira instância, que seria uma instância federal, né? Então, ali encerra, ou é absolvido, ou ele é condenado. Então, eu vejo que aqui nas Escrituras, quando a gente vê o padrão de Deus constante o julgamento, eu vejo que o julgamento está bem nesse caráter. 3 julgamentos, ou um único julgamento dividido em 3 partes, também em tempos diferentes. Então, a pergunta que me fizeram foi sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que fala a respeito daqueles mártires, que eles não receberam a marca da besta, nem aceitaram a sua imagem, e a eles foram dado o poder de julgar e de reinar com Cristo durante 1000 anos. Então fizeram a pergunta para Mombrana: como, Mombrana, que a noiva não passa pela tribulação, e aqui tem um grupo de pessoas que são mortos e aparecem no julgamento e vão reinar durante 1000 anos. Então a pessoa faz a pergunta para Mombrana e o Mombrana vai responder essa pergunta. Mas antes de eu chegar na pergunta, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o julgamento. Então, a primeira parte desse julgamento, né, que também é importante para nós temos que compreender, a primeira parte do julgamento que nós temos, esse julgamento, ele está acontecendo bem nesse momento, bem nesse tempo. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? Então, aqui o apóstolo Pedro, ele deixa muito claro, né, que o ponto de partida desse julgamento, ele começa pela casa de Deus, e ele refere que esse pronome, né, no caso oblíquo, né, começa por
nós, né? Ele também como igreja do Deus vivo, também fazendo parte do corpo, o corpo místico, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo aqui, o julgamento começa pela casa de Deus, começa por nós. Então, nós temos aqui o entendimento que o ponto de partida desse grande julgamento, esse grande juízo que Deus trará sobre a terra, ele inicia aqui Deus julgando o povo, começando pela sua casa, pela sua igreja, julgando a nós. E aqui, para ter referências da mensagem, né, eu quero ler alguns parágrafos para os irmãos. Só para não ficar nas minhas palavras aqui, eu vou ler 3 parágrafos só para confirmar. Como disse Paulo, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada, né? Então, na mensagem perfeita força por perfeita debilidade, no parágrafos 7 e 8, o profeta diz assim, ó, agora, o altar é um lugar de oração, onde todas as pessoas vindo à igreja deveriam primeiramente entrar, ajoelhar no altar, orar silenciosamente a Deus e oferecer a sua petição de oração. E por seus queridos, e agradecendo a Deus pelo que ele tem feito por eles, então voltar aos seus assentos. Então, a igreja é o lugar onde a palavra de Deus e o juízo começa na casa de Deus, onde o juízo da palavra segue adiante. Então, hoje, nós temos mudado muito aquilo. Então, o profeta está mostrando, né, que a igreja, onde a gente se reúne, né, que é onde é o lugar onde nós vamos ouvir a palavra, nós chegamos nesse lugar, vamos até o altar, silenciosamente oramos por nós, pelos nossos queridos, se sentamos, e logo que nós estamos ali sentados, então, através da palavra que nós vamos ouvir naquele culto, então ali Deus começa a trazer o seu juízo, o seu julgamento, né? O julgamento, o profeta que cita a escritura que eu li, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, né? O julgamento começa pela casa do Senhor. E Pedro diz, começa por nós, referindo-se, porque alguém pode pensar, não, está se referindo-se à igreja natural, às nécias, às denominação. Não, Pedro está dizendo a nós. Pedro faz parte do corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo, ali da primeira era, né? Então começa por nós. Também a mensagem A Marca da Besta, de 1954, no parágrafo 13, o profeta diz assim, ó, então nessa ocasião, falando especialmente desta parte realmente rude e dura e cortante do evangelho, porém você sabe, esta é a casa do juízo, não especificamente, né, o tabernáculo em forma de templo, né, mas o lugar onde a palavra está sendo manifestada, né, onde a palavra está sendo ministrada, seja um culto doméstico na casa, até mesmo aqui, uma situação começa uma live sendo feita, né, onde a palavra de Deus está sendo o evangelho, importante, como o profeta dizendo aqui, está sendo pregado, né, aquele lugar torna-se um tribunal, né, torna-se uma casa de juízo, de julgamento, como uma vez eu referi para os irmãos, quando alguém perguntou a respeito do crucifixo, né, pastor, o senhor poderia me dizer a respeito do crucifixo, está no tabernáculo, tal e tal e tal. Eu digo, ó, irmãos, eu creio que se existir um lugar que Deus trouxe uma palavra de julgamento, né, uma palavra de juízo, julgando, né, a meretriz, julgando a Jezabel, né, julgando o pecado, condenando o pecado, foi realmente ali no Tabernáculo Brana. E como eu vi um juiz, um advogado falando aqui no Brasil, ele era de acordo que não se deveria ter artigo religioso na repartição pública devido ao Estado ser laico, mas que ele acreditava no coração dele que todos os tribunais do Brasil deveriam ter, sim, um crucifixo, para que toda vez que o juiz fosse fazer um julgamento, ele sempre pudesse olhar para o crucifixo e lembrar que aquele julgamento foi o julgamento mais injusto que houve, que foi o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta aqui, ele está se referindo ao evangelho
sendo pregado de uma forma, assim, uma forma rude, dura e cortante do evangelho. Porém, você sabe, essa é a casa do juízo. E o juízo começa pergunta onde? Na casa de Deus, certo? Aqui é onde o juízo começa. E se você viesse aqui ao tribunal e tivesse que ser julgado, eles têm livros de leis. Ali eles têm de ler esta lei para ver pelo que você está sendo julgado. É assim, é na casa de Deus. Temos que tomá-la da palavra de Deus. Então, aqui está outro ponto, né? Então, nós estamos sendo julgados, sempre, todo culto que nós participamos, toda vez que nós vamos ouvir a palavra de Deus, vocês nunca esqueçam, você está no tribunal de Deus, você está dentro do tribunal de Deus, e ali Deus está não julgando a pessoa, né? Deus está julgando o pecado na vida da pessoa, a coisa errada na vida da pessoa. O profeta disse, né? Nós temos duas coisas. Nós temos a pregação e o ensinamento da palavra. O ensinamento da palavra é aquilo que faz com que o que está ensinando pega aquele membro do corpo de Cristo e mostra para ele a posição dele no corpo. Esse é o ensinamento. Fazer com que nós saibamos qual é a nossa posição no corpo de Cristo. Quando a noiva de Jesus Cristo souber quem ela é, o rapto se dará. Então, quão importante é o ensinamento para posicionar os crentes no lugar correto em Cristo. Já a pregação da palavra, a pregação do evangelho, o profeta diz que aquilo que vem toma o pecado e traz o julgamento sobre o pecado. Por quê? Traz o julgamento sobre o pecado. Traz o julgamento sobre o pecado porque estamos nesse tribunal, nesse primeiro lugar de juízo, né? E aqui para a terceira testemunha, a mensagem da tempestade que se aproxima, no parágrafo 58, o profeta também diz assim, temos diversas mensagens que o profeta fala, eu não vou ler muitas mensagens, apenas 3 para termos aqui a confirmação. A América e o mundo de hoje em dia não tem desejo do evangelho, desejam mais diversões, tem que ter algo para entretê-los, muitas músicas extraordinárias ou algo assim. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. E que verdade, né? Faz um tipo de evento assim, a gente tem tantas pessoas que participam, né? Quando é apenas um culto, é uma escassez de pessoas às vezes, né? E todas as coisas estão bem, porém fora da igreja. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus. E o aviso que o juízo começa na casa do Senhor, não as festas, mas os juízos. Eu vejo que as pessoas se empolgam muito, né? Como há um fervor quando há uma programação que vai ter uma festa junto, como as pessoas se empenham, né? Mas as pessoas deveriam saber que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de estarmos na casa do Senhor, assentados, ouvindo a palavra, e a palavra realmente julgar a nós, julgar o pecado em nossas vidas, para que nós não sejamos julgados comum. Aqui o apóstolo Paulo, então, nos dá referência, pelo que virá esse juízo, né? O que traz esse juízo? O profeta sempre cita também essa escritura, quando ele mostra que não é pela denominação A, ou B ou C que o Senhor vai julgar o mundo, né? Que o julgamento do Senhor, seja ele na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, todo esse julgamento, ele só tem uma via, só tem um canal. Isso está em Romanos, capítulo 2, e versículo 16, que diz assim: no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo o segredo dos homens conforme o meu evangelho. Cristo é a palavra. Então, quando Deus for julgar o mundo, Deus tem que julgar o mundo pela sua palavra. A palavra de Deus é que vai julgar o mundo. Por isso que Paulo diz através do meu evangelho, porque Paulo pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E graças a Deus que quando o profeta estava ali além da cortina do templo, e, e ele falado que ele como líder, ele teria então que ser julgado, né, por ser um líder, e a segurança que o profeta teve foi quando ele diz, né, vem cá, me responda uma coisa, os de Paulo entra? Sim, os de Paulo entra. Bom, então, se os de Paulo entra, os meus também entram, porque eu preguei exatamente aquilo que Paulo pregou. É onde Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo, eu batizei no nome do Senhor Jesus Cristo, onde Paulo disse que mulher não deveria pregar, eu disse que uma mulher não deveria pregar. Então, enfim, exatamente o evangelho que Paulo trouxe, esse mesmo evangelho que o William Branham trouxe para nós aqui no tempo do fim. Então, o mesmo julgamento, Deus julgando o mundo através de Jesus Cristo. Paulo diz, segundo o meu evangelho, nós aqui, como a noiva de Jesus Cristo, na casa de Deus, estamos sendo também julgados. E aqui na mensagem, também na era de Pérgamo, na página 153, o profeta diz assim: lá está aquele incomparável em sua mão, a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. Esta palavra nos julgará no último dia. Então, segue sempre esse padrão. Que o que julga é a palavra. Toda vez que o pregador sobe no púlpito e ele traz uma palavra áspera, como eu dele, dura. Então, você saiba que essa palavra áspera e dura, ela vem porque ela tem que julgar, né? Não nos julgar para condenação, nos julgar para que nós possamos nos livrarmos de nossos erros, de nossas culpas, e poder sermos absolvidos nesse tribunal que nós estamos participando, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso advogado, como o profeta falou na mensagem sinal. Nesse caso, nesse julgamento aqui, eu não estou com a mensagem aqui, o sinal, mas os irmãos que são leitores da Bíblia, leitores da mensagem, sabem que o profeta disse, né, que nesse tribunal aqui da noiva de Jesus Cristo, que foi comprada, redimida pelo seu sangue, o Senhor, ele vem, ele julga, ele é o juiz, e ele mesmo de juiz se torna-se advogado, então ele vai falar por nós, né? O sangue de Jesus Cristo fala mais alto que o sangue de Abel, então isso é intercessão, alguém falando por nós, né? Alguém mediando a nossa situação, falando aquilo que nós não sabemos falar, não sabemos orar, não sabemos chegar diante de Deus, então ele vem e fala por nós, e ele mesmo torna-se também o júri. O profeta diz, então nesse tribunal, a noiva de Jesus Cristo, ela sai absolvida. Mas eu quero que o irmão sempre se lembre disso, que esta palavra, o profeta disse, essa palavra nos julgará no último dia. O profeta dá uma paradinha e diz assim, na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas e lidas e conhecida por todos os homens, para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras, se é um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se o homem tem dúvida, se ouvirá essas palavras, bem, está servo, bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida. E seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério naquele tempo. Ela é o critério agora. Não há outro padrão. Então, isso aqui tem que ficar bem claro para nós, né? Que existe um critério, existe um padrão da parte de Deus para esse julgamento, esse grande julgamento, que a primeira parte desse julgamento começa pela casa de Deus, né? Logo depois vem o segundo julgamento, qual nós vamos falar daqui um pouquinho, também continua sendo pela palavra de Deus, por isso que da boca daquele que está sentado sobre um cavalo branco sai uma espada de 2 gumes, né? Então essa espada segue ainda sendo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra a divisão da alma
ela é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Bom, esse julgamento, irmãos, que nós estamos aqui passando, eu não quero me deter muito aqui nesse primeiro aqui, eu quero chegar aqui no segundo e no terceiro. Esse primeiro julgamento aqui, falando sobre critério, como que deveria ser feito, né? Claro que a palavra vem nos cultos, nas pregação, Deus traz julgamento, mas como deveria ser feito para cada indivíduo, né? Cada um de nós, como deveríamos encarar esse tribunal, né? Qual é o critério para que nesse tribunal o Senhor, mesmo juiz, torne-se o nosso advogado e também se torne-se o nosso júri e possa bater o martelo, inocente ou absolvido, né? O critério é 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 28 e 32, quando Paulo aqui está falando a respeito da ceia, e diz assim, ó, mas examine-se o homem a si mesmo. Então, se nós estamos conscientes que estamos vivendo aqui um tempo de julgamento, e o julgamento começou pela casa do Senhor, é claro que temos que ter o entendimento, não quero fazer dessa live uma pregação, mas temos que ter o entendimento que precisa, em cada indivíduo, cada pessoa, haver um exame próprio, né? É claro que nós temos mau costume, nós, os crentes da mensagem, temos um mau costume muito grande. Para nós é muito mais fácil nós julgarmos a outros, né? Nós recebemos a mensagem e parece que se entra no nosso coração uma sensação de superioridade, né? Então nós citamos os que não crê, colocamos a situação que eles estão, um sistema caído, sistema denominacional, daqui a pouco nós trouxemos isto para a nossa vida individual, gostamos de olhar muito para o erro dos outros que estão próximo de nós e esquecemos de fazermos esse exame. E às vezes a palavra está vindo como juízo para nós e nós estamos aqui imaginando, ó, Deus está falando com fulano, ó, foi bom que fulano está aqui no culto, ele tinha que ouvir isso. Mas o critério desse julgamento, dessa absolvição, de fato deveria ser o que Paulo disse, né? Mas examine-se, pois o homem a si mesmo. Eu li uma escritura ali também no tabernáculo para os irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ó, cuidai-vos de vós. Ele diz, olha, irmãos, uma linguagem simples, que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, cuidai-vos de vós mesmo, uma linguagem simples seria, vai cuidar da tua vida. Seria mais ou menos isso que o Senhor Jesus está dizendo, né? Creio que no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, foi que eu li essa escritura, em que o Paulo está dizendo, mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e muitos enfermos entre vós e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se tu te julgar a ti mesmo e acertar aquilo que a palavra está julgando, você não vai ser julgado, né? Se você já fez esse auto-julgamento. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, o profeta citava muito para nós, né? Então, que a palavra nos julga hoje, para que nós não precisamos passarmos pelo trono branco. Então, tudo que está errado em nós, concernente se tratando-se da noiva do Senhor Jesus Cristo, tudo vai ser acertado aqui. Deus tem que acertar tudo aqui, Deus tem que julgar tudo aqui, para que nós não passamos pelo trono branco. E aqui mais uma testemunha, né? Eu gosto de ler mais de uma testemunha. Aqui também 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. O apóstolo Paulo também diz assim, olha que interessante. Examinai-vos a vós mesmo. Faça um exame. Se estáis na fé, provai-vos a vós mesmo. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo que somos como um cozinheiro, né? Que estamos preparando o alimento
temos que provar do nosso próprio alimento para ver se não está insípido, se não está salgado, se não está muito forte, se não está muito fraco, se está cru, se está bem cozido, né? Provai-vos a vós mesmo. Ou não vos conheceis a vós mesmo de que Jesus Cristo está em vós? Ao menos que estejais reprovado, né? Então, assim, vamos fazer um exame para ver se nós estamos, se ainda nós permanecermos na fé, ou se já não fomos reprovados, né? O que Paulo está aconselhando. Então, esse primeiro julgamento aqui, eu creio que é o mais simples, e esse julgamento aqui é o que vocês mais conhecem. E, de fato, deveríamos sempre termos esse cuidado nesse julgamento aqui. Vamos falar agora das coisas que hão de ser, mas nunca esquecer também, né, desse aqui agora, esse julgamento que está acontecendo. Bom, tendo dito isso, eu quero falar agora aqui sobre o segundo julgamento. O segundo julgamento, talvez esse nós vamos nos deter um pouquinho mais. Eu quero voltar com vocês em Apocalipse, no capítulo 11 de Apocalipse, ao toque da sétima trombeta. E ao toque da sétima trombeta, aqui em Apocalipse capítulo 11, e o verso 18, diz assim, 11 e o 18 de Apocalipse. Ao toque da sétima trombeta, diz assim, iraram-se as nações. Então, a saída das nações está acontecendo exatamente naquela escritura que eu li ali, né? Quando a besta e o seu exército vão enfrentar aquele que está sentado sobre o cavalo branco, que está acontecendo junto. Tá? São escrituras paralelas, como esse dia eu falei para os irmãos. Tem muita escritura de Apocalipse que elas vão acontecendo juntas, em paralelo, embora sejam capítulos separados, mas muitos acontecimentos de Apocalipse estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, aqui, iraram-se as nações. E é chegado a tua ira. Então, agora também chegou a ira do Senhor, porque esse tempo aqui, esse período, é aquele famoso dia que nós temos falado em cultos, em lives, né? O grande dia, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira, né? Aquele dia. Tudo isso refere-se a esse período, né? Quando o Senhor vem para um julgamento sem mistura, né? Um julgamento puro, sem nada de misericórdia, vem mesmo para derramar aquelas taças que estão cheias, né, para trazer julgamento. Então, diz aqui que as nações se iram, né, por causa da presença daquele que está sentado sobre o cavalo branco, e a chegada do Senhor, desde assim, é tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que tu dê recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para que destrua aqueles que destroem a terra. Então, quando nós temos aqui o toque da sétima trombeta, e por favor, irmão, se alguém não está entendendo aí alguma coisa, pode perguntar aqui, não tem problema. Nós queremos aqui que os irmãos compreendam. No toque da sétima trombeta, vem esse anúncio. Anuncia que, deixa eu ver um pouquinho mais para cima aqui, onde que diz que o reino desse mundo, está aqui no versículo 15, o sétimo anjo ouve grandes vozes no céu, dizendo, os reinos desse mundo se tornaram o reino do nosso Senhor e de seu Cristo. Então, ele vem para tomar a posse dos reinos das nações se iram e vêm contra ele, e agora aqui, então, ele vem para um julgamento, né? E esse julgamento aqui é o julgamento das nações. Pastor, eu já sabia disso, sim, amém, graças a Deus que muitos irmãos já sabem, mas eu quero colocar uns outros pontos aqui nesse julgamento das nações, para nós chegarmos aqui na pergunta do nosso irmão de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. É o julgamento das nações, né? Porque ele vem na sétima taça aqui, os reinos têm que retornar a ser do Senhor de seu Cristo, na sétima trombeta. Na sétima trombeta é onde as nações se iram, e também chega da ira, e quando chega a ira do Senhor, então é tempo de ele julgar e dar recompensa. Então agora nós estamos entrando aqui para um julgamento, não é o julgamento ainda lá do trono branco no final do milênio. Isso aqui está acontecendo
ao final, encerrando a tribulação, ao toque da 7ª trombeta. Então, aqui está se anunciando-se esse julgamento, esse juízo, o julgamento das nações. E esse julgamento aqui das nações, que eu estou lendo aqui, ele acontece exatamente neste período que nós chamamos o período da terceira vinda. Que período é esse, pastor? O período da terceira vinda acontece ao final da tribulação, ao início do milênio. Então, nesse intervalo entre o final da tribulação e o início do milênio, esse tempo chama-se o período da terceira vinda, onde muitos eventos acontecem. Selamento de 144 mil, Jesus dando-se a conhecer-se aos 144 mil, ao Benjamim, José dando-se a conhecer a José, tempo das taças, a batalha do Armagedon, enfim, né, esse é o grande período. Então, aqui está acontecendo esse julgamento das nações. Porém, além do julgamento das nações, isso aqui eu quero que os irmãos prestem atenção. Além do julgamento das nações, acontecem outros julgamentos. Dentro desse julgamento, acontece, como é que eu vou colocar aqui para os irmãos, dentro desse mesmo julgamento, aqui eles chamam no Brasil sobre jurisprudência, né? Cada juiz tem a sua jurisprudência para fazer julgamento, ele não pode sair da sua jurisprudência se for julgado num estado diferente. Eu não entendo muito de ordem judicial, os irmãos quem compreende um pouquinho sabe do que se trata, né? Eu tenho algumas jurisprudências que acontecem aqui dentro desse julgamento, além do julgamento das nações, e eu vou ler aqui um parágrafo para os irmãos da mensagem que eu estava lendo hoje, Abraão restaurado. No parágrafo 72. Olha que interessante aqui, tá dentro desse julgamento aqui, mas acontece algumas coisinhas aqui dentro desse julgamento. Parágrafo 72, Abraão restaurado. Deixa eu ver se eu estou aqui no lugar certo. Isso. Tá, então vamos ver esse julgamento que acontece aqui. Se alguém não me perguntar ainda, eu creio que os irmãos estão compreendendo aqui. Amém. Graças a Deus, né? Parágrafo 72. Agora recorde. Há sempre 3 classes no julgamento. Então, o profeta aqui mostra que há 3 classes no julgamento. Nós descobrimos que a noiva volta com Cristo. Então, aqui ele está falando da terceira vinda. Então, eu quero que os irmãos compreendam aqui, irmãos. Não quero que ninguém saia daqui depois de o pastor está desfazendo o que o irmão Bruno disse, está querendo longe de mim. Eu quero exatamente olhar para as escrituras como o profeta olhava para as escrituras. Né? Eu quero olhar com o binóculo de Iriam Brana bem ajustado. Né? Quer dizer, agora recorde, há sempre 3 classes no julgamento. Nós descobrimos, ponto de partida, que a noiva volta com Cristo. Está se referindo-se a Apocalipse, capítulo 19, terceira vinda, não é trono branco. Em Daniel, 10.000 vezes 10.000 vieram com o ancião de dias. Então, a visão de Daniel não estava referindo-se ao trono branco. A visão de Daniel estava referindo-se à terceira vinda para o julgamento das nações. Porque aqui é onde está vindo o Senhor com seus milhares de milhares vindo com ele. Né? O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que era o livro da vida. Veja. Aí diz assim, as virgens nécias veio para o julgamento. Só que tem outro ponto importante, irmãos. Bom, se eu compreendo que esse parágrafo aqui está me mostrando o julgamento da terceira vinda, que é quando a noiva volta com Cristo, cumprindo também Daniel, você pode dizer, não, mas Daniel é o trono branco. Então, o que eu poderia dizer para você, né? A palavra é composta, mas nessa ocasião aqui o profeta está mostrando que Daniel está falando a respeito da terceira vinda, né? E
nesse período que o julgamento é estabelecido, os livros foram abertos, outro livro foi aberto, que era o livro da vida, veja, e o profeta diz, a Virgem Nécia veio para o julgamento. Então, o que eu compreendo? Que a Virgem Nécia aqui, ela está viva, né? Por que ela está viva? Ela está viva porque se as Virgens Nécias todas morressem no período da tribulação, elas não poderiam estar participando desse julgamento, né? Porque os demais mortos não retornam, não vão ressuscitar, a não ser depois de 1000 anos. Então, eu tenho que primeiro compreender que não pode haver mais de 2 ressurreições. Isso é fato. Não teria como as nécias ressuscitarem nesse período para serem julgadas, né? As demais mortos só ressuscitam depois de 1000 anos. Então, essas virgens nécias são chamadas para o julgamento, é sinal que essas virgens nécias estão sobre a terra nesse período, né? Então, para mim está claro, parágrafo 72, que para mim fica bem claro que isso aqui é a terceira vinda, e aqui acontece 2 coisas. Primeiro, as virgens nécias vêm para o julgamento, né? Então, como não há uma ressurreição na terceira vinda, então eu compreendo que as nécias estão vivas. Eu quero até ler o parágrafo aqui, para não ficar aqui só nas minhas palavras, na era de Sardes. Na era de Sardes aqui, o profeta diz aqui na página 246. Olha o que o profeta disse aqui. Só para ter uma testemunha aqui da mensagem do profeta confirmando, né? Ele diz assim, surge agora a pergunta, por que esses justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possa surgir, porque há apenas 2 ressurreições. E uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para juízo. E aquele que se qualifica para a primeira ressurreição, a noiva, não entra em juízo. São João 5, 24. Na verdade, vos digo que aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Isto é, o crente já é beneficiado da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora. Não entrará em condenação, não entrará em juízo. É o que realmente diz. Então, ele tem passado da morte para a vida. Então, aqui o profeta deixa bem claro, não pode ter uma outra ressurreição. São apenas 2. Então, se eu compreendo que não pode ter uma outra ressurreição, apenas 2 ressurreições, e aqui o profeta está falando de 2 coisas. Primeiro, que as virgens nécias vêm para esse julgamento. Então, irmãos, eu compreendo perfeitamente que há um grupo muito grande das virgens nécias, que aparece em Apocalipse capítulo 7, após a tribulação, que elas vêm vitoriosas da tribulação, e aqui nesse período elas vêm para um julgamento. É claro que eu creio que esse julgamento aqui das virgens nécias, como eu fiz no outro período, não seja um julgamento de condenação, mas seja aquele julgamento de consolo, né? O Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não sentirão mais fome, não sentirão mais sede, e tal, eles estarão diante do Cordeiro e os servirão, como aquela visão que o profeta teve a respeito da noiva, né? Todos em fila, esperando, cada um que chamava o seu nome, então ali a pessoa subia, um dava um tapa nas costas, e vai lá, você venceu, né? Mas elas são chamadas nesse tempo aqui, talvez nesse tempo aqui vai ser dito para elas, né? Olha, vocês ficaram para a tribulação, vocês foram tardias, vocês foram acomodadas, vocês não se despertaram no tempo certo, né? Mas aqui fica bem claro. Então, as virgens nécias veio para o julgamento e um livro dos ímpios foi aberto. E ele separou as ovelhas dos bodes, mas a igreja raptada volta com ele. Então, a gente vê que ele está falando aqui exatamente da terceira vinda. Agora, irmãos, eu sei que essa parte que vai ficar estranha, né? Mas eu tenho que falar, eu não posso assim, eu não posso me deter assim e me calar quando eu enxergo isso. Eu
estou vendo isso aqui, o profeta está falando a respeito da terceira vinda, do julgamento das virginécias, e também quando os ímpios serão julgados. Então, no caso, isso são as nações. Não estou falando do trono branco, estou falando desse julgamento da terceira vinda. Terceira vinda é exclusivamente julgamento para as nações. Os virginécias também vão ser julgadas, vou ver outras coisas que acontecem. E essa escritura aqui, irmão, para mim, sempre ela soou difícil de compreender. E é claro que eu sei que o profeta também apontou para essa escritura, uma parte dela para o trono branco também, mas como eu disse para os irmãos, eu creio que a palavra é composta, né? Ela tem duplo significado. Mas aqui, quando eu leio a literalidade dessa escritura, eu vejo, irmãos, que essa escritura ela acontece perfeitamente no período da terceira vinda, nesse segundo julgamento. Eu tenho que falar isso aí para os irmãos poderem compreender o que é Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, né? Esses tronos são estabelecidos antes do milênio e julgamentos são dados. Depois eles vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. Se a gente não compreender que há um julgamento no período da terceira vinda, nós nunca vamos compreender o que Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 está nos falando. Então, Mateus, capítulo 25 e versículo 31, olha, irmãos, para mim isso aqui é terceira vinda perfeito, para mim isso aqui é Apocalipse 19. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando da vinda, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Então, eu vou deixar aqui, vou voltar aqui em Apocalipse de novo. Olha se isso aqui não fecha perfeito com a pergunta que foi feita. Apocalipse 20, versículo 4. Eu vi tronos e assentados sobre eles, e julgamento lhes foi dado. Aí quem é que vai estar julgando? Eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas, ou em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os demais mortos não reviveram até que 1000 anos findasse. Esta é a primeira ressurreição. Ele está falando desses santos que vêm na primeira ressurreição, e esses santos que vêm na primeira ressurreição é colocado tronos, para que haja um julgamento. E aqui o versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E aqui acontece o final da batalha, né? E diante dele serão reunidas todas as nações. Todas as nações. Quando chega na batalha de Gog e Magog, os irmãos veem que não tem reuniões de nações. Não tem reuniões de nações. Quando chega na rebelião de Gog e Magog, a Bíblia que desce fogo do céu já os consome. Mostra ele sendo consumido. Aqui mostra o Senhor vindo, e aqui mostra as nações vindo e sendo colocado diante dele. Quais nações? Gente, aquelas nações que perderam a batalha, né? Aqueles que vão ter que levantar a bandeira branca, os que restarem das nações, né? Diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uma das outras, como o pastor divide suas ovelhas, não que são ovelhas, como explicou o profeta, né? Como se fosse ovelha, né? E ele colocará as ovelhas à sua mão direita e os bodes à sua mão esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, bendito meu pai, dar o trono que você está preparado antes da fundação do mundo. Então aqui também eu vejo parte da salvação por galardão acontecendo aqui neste período também da terceira vinda, né? Como eu disse, o profeta também aponta isso aqui para o trono branco, creio que a palavra é composta. Mas para mim fica muito claro que a literalidade da escritura aqui do versículo 31 está referindo-se perfeitamente à terceira vinda. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele,
Então ele se sentará no seu trono da sua glória, e diante dele serão reunidas as nações. Aleluia. Tem uma pergunta aqui. As nécias vão ser julgadas para entrar no milênio. Exatamente, irmã Lucileia, é mais ou menos isso, né? Eles vão ser julgados, mas um julgamento de recompensa. Eles venceram a besta, eles não adoraram a besta, eles conseguiram passar por aquele período tenebroso, eles não negaram a fé. Então eles terão a oportunidade, sim, de estar no milênio, não em corpos glorificados, né? Eles estarão em corpos mortais, estarão ali servindo, como a Bíblia diz que eles vão estar servindo. Antes do profeta abrir os 7 selos, o profeta olhava esse grupo tão perfeito, tão genuíno, que ele pensava que era noiva, né? Ele dizia assim, vê, ela está servindo porque a esposa serve o seu esposo. Até que chega no 7º selo, o profeta então vê claramente que aquele grupo ali é o grupo das nécias, né? Elas são julgadas aqui, nesse julgamento, e elas entram para o milênio. Exatamente isso. Amém. Bom, tendo dito isso, né, alguém pode dizer, pastor, você está errado, mas eu vejo claramente o versículo 32, e diante deles são reunidas todas as nações. Eu vejo essa escritura apontando para a terceira vinda, julgamento das nações. E, para endossar, né, com a palavra, 1 Coríntios aqui, o apóstolo Paulo confirma, em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, 6 e versículo 2. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Porque eles são tronos colocados. O Senhor se assenta no seu trono, mas tronos são colocados. Semelhante àquela escritura, quando Salomão foi fazer um julgamento, pediu que colocasse um trono do seu lado para que a sua mãe se assentasse do seu lado, né? São tudo tipos, né? Então, o Senhor vem se assenta no seu trono e tronos são colocados, né? Então, quem estão sentados nesses tronos? Aqueles que são dignos, né? A sua noiva, né? Sua igreja, a sua esposa, né? Então, Paulo está dizendo, vocês vão julgar o mundo, até os anjos vão ser julgados por vocês. Agora, olha, irmãos, quer ver como o profeta confirma o que eu falei sobre Mateus, capítulo 25? Vou até voltar aqui de novo, deixar aqui aberto aqui no 25. Você vê como o profeta confirma que realmente o que eu estou falando é a verdade. Na mensagem, deixa eu ver aqui as 10 virgens, 154 mil, eu vou ler do parágrafo 197, vamos anote aí para vocês verem na tua casa, ao 203. Olha como o profeta confirma o que eu estou falando. Graças a Deus. Amém. Não tem mais nenhuma pergunta. Vamos seguir em frente aqui. Tá. Olha como o profeta está falando. Agora recorde. Como eu tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda é em 3. A primeira vez ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez ele vem para levar a sua noiva, como num caso de amor. Se aproxima e rouba durante a noite e leva embora para longe do mundo. Encontrá-lo nos ares, a secreta vinda do Senhor. Vem? A segunda vez que ele vem é para receber a sua noiva. A primeira vez ele vem para redimi-la, a segunda vez vem para recebê-la, e a terceira vez com ela, rei e rainha. E aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Paulo disse, ouço que algum de vós, tendo algum negócio contra outro, sois incapazes de julgar essas coisinhas mínimas. O profeta vai ler as mesmas escrituras que eu estou lendo. A mesma Bíblia que o profeta leu, eu estou lendo. Não sabeis vós que os santos julgaram a terra? E aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e aos seus. Disse que eles são advogados no jurado. E ali eles se assentam no trono e aqui está a noiva, advogada. Exatamente o que eu estou falando. Aqui vem eles. Os livros foram abertos. A mesma escritura que eu citei de Daniel. Deus foram abertos. E o livro que é o livro da vida. Isso aqui está acontecendo, o profeta está falando aqui, terceira vinda. Né? O profeta não está falando trono branco aqui, está falando terceira vinda. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores, que foram lançados fora, correto? Para começar. Ele está condenando, e aí estão os bodes. Ele não tem nem mesmo uma chance, vê? Para começar, é
é um pecador, correto? Agora ele é lançado fora. Para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas e os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Se um pagão está ali embaixo na terra e estamos construindo templos de ouro de 8, 10 milhões de dólares aqui na América, em vez de levar a mensagem para eles ali, Deus nos fará responsável, mas os poupará, claro, Deus não é injusto. Então está mostrando que esse julgamento aqui é um julgamento desses que não são ovelhas, mas são separados como ovelhas, são essa oportunidade que eles estão recebendo, Deus não ser injusto. Não sei, irmão, se fica claro para vocês, se vocês conseguem ver como eu estou vendo, né? Deus me ajude aqui a ser fiel à palavra, né? Mas estou vendo claramente que o profeta está falando terceira vinda, julgamento das nações, e a quem está sendo julgado, né? Nesse período aqui, e diz aqui no 202, vocês aqui, se vocês nunca viram isso antes, vocês não lhes será imputada a responsabilidade. Mas agora vocês são responsáveis, vê? Vocês são responsáveis, e somos responsáveis por levar a mensagem. Vocês são responsáveis por ouvi-la ou não. Eles não, eles Deus poupará porque eles não tiveram oportunidade. Eu falei isso na live passada, né? Aquele pessoal lá, que os chineses estão lá no meio do nada, lá só plantando arroz lá para alimentar a ditadura chinesa. Né? Lá tá os coreanos, lá da Coreia do Norte, plantando arroz lá para alimentar a ditadura coreana. Lá tá os iranianos que não têm acesso a nada, nunca ouviram falar de Jesus. Deus não vai ser injusto. Mesmo que o profeta julgou, assim, repreendeu, né? Pregadores estão fazendo templos de milhões de dólares e eles não receberam a palavra, Deus os poupará, né? Deus vai poupar eles. Ele diz assim, agora, os pagãos se levantarão, né? Como nós falamos na live passada, ressurgirão. Aquela ressurreição espiritual de uma nação, né? Tornando-se para Deus, os reinos desse mundo vieram ser do Senhor e seu Cristo na sétima trombeta. O que é isso? Quando uma nação ela vem ser do Senhor, é um sinal que essa nação ressuscitou. Ela ressurgiu, ela levantou. Agora os pagãos se levantarão e aquelas pessoas que estão ali fora, adorando um templo, eles não sabem que não se deve fazer. Eles não sabem nada sobre isso. Deus não é injusto. Ele não os condenaria, a não ser que eles tivessem uma oportunidade. E lhe será designado um lugar. Eu não sei se vocês compreenderam aqui, né? Eu não coloquei aqui meu reloginho, a hora que já é 9h40, mas eu quero colocar aqui outro ponto bem importante aqui. E daqui a pouco já vou chegar aqui ao final da minha mensagem. Bom, quero ler aqui 3 escrituras bem importantes aqui. A primeira está em Miqueias, sobre esses pagãos que terão essa oportunidade, né? E eles veem realmente, irmãos, isso acontece antes do milênio, não pode ser. Esse julgamento que não é do trono branco que eu estou lendo, esse julgamento aqui é o segundo julgamento do período da terceira vinda. Miqueias capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz assim, e tem aqui uma repetição de escritura. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecida no topo das montanhas e será exaltado acima das colinas, e pessoas afluirão em direção a ela. E muitas nações virão e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará. Então, ainda é um período de ensinamento, né, onde o evangelho do reino está sendo pregado. Eu creio que vão ser lançados fora são os que são, porque a Bíblia diz, Hermodil, que nós vamos pisar as cinzas dos ímpios. Então, assim, no capítulo 19, vai ser dado ordem, né, às aves dos céus que venham e comam a carne dos poderosos, portentosos. Nesse julgamento, pessoas vão morrer. Pessoas vão morrer, sim, serão julgadas e muitos serão mortos, sim, nesse julgamento.
quando a Bíblia diz que nós vamos pisar nas cinzas dos ímpios. Então, muitos ímpios vão morrer nesse período, né? Então, assim, como eu falei na live passada, é o julgamento daqueles que realmente adoraram a besta e a sua imagem, né? Nesse período, né? Então, assim, nós temos aqui... É claro que eu vejo a palavra de Deus sempre assim como composta, né? Eu creio que ela tem duplo significado, mas a gente vê claramente que o profeta aponta, assim, para o livro de Daniel, nessa escritura aqui, mostrando o período da terceira vinda, né? E quando a gente olha que também à luz da palavra, São Mateus capítulo 25, fica claro isso aqui também, né? Eu creio que eles vão ser, que esses ímpios, os que adoraram a besta, a sua imagem, eles entrarão nessas condenações de aniquilação e morte, né? Creio que eles vão entrar nessa... eu não tenho, assim, uma explicação clara sobre isso, mas eu creio, sim, que eles vão entrar nessa destruição, nessa aniquilação, e eles vão ser realmente essa cinza que os santos vão pisar durante o milênio, né? E pisarão nas cinzas dos ímpios, porque se farão debaixo das plantas dos vossos pés, né? Então diz assim, muitas das nações virão e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vê que é um período que ainda a palavra do Senhor está sendo pregada, né? Está sendo anunciada. Isso refere-se, né, ao evangelho do reino, que vai ser pregado no período da tribulação, perdão, período do milênio, e isso vai ser através dos judeus, como nós falamos na live passada, né? E aqui Isaías também, o profeta cita aqui uma mensagem, não estou lembrado qual mensagem, o profeta cita que essa escritura aqui de Isaías é o milênio, né? Isaías capítulo 2 também diz assim, a palavra que Isaías, filho de Amós, viu consciente de ajudar Jerusalém, isto ocorrerá nos últimos dias. A gente sabe que quando se refere-se aos últimos dias, refere-se a esse período, né? O dia da ira, o dia da vingança, né? São os últimos dias, né? Nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, será exaltado acima das colinas, todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão, vinde, e deixe-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos. E eles converterão as suas espadas e lâminas de arados, e as suas lanças em foices. Nações não erguerá mais a espada contra a nação, e nem aprenderão guerra nunca mais. Então a gente sabe que essa escritura aqui está apontando ao final da terceira vinda, o julgamento e a entrada do milênio, né? Ele vai julgar as nações, né? E aqueles que entrar, eles não vão ter a arte da guerra, né? Eles vão querer subir ao monte do Senhor, conhecer a lei do Senhor, conhecer os caminhos do Senhor, né? Como nós citamos aqui. Também aqui no livro de Joel, olha que interessante que o livro de Joel, capítulo 3 do livro de Joel, e versículo 11 até o 13. 11 ao 13. Joel, capítulo 3, do 11 ao 13, diz assim, ajuntai-vos e vinde, todos pagãos, em redor, e reuni-vos, fazei descer ali os teus fortes, ó Senhor. Despertem-se os pagãos, e subam ao vale de Josafá, que é o mesmo vale de Megido, o mesmo vale do Armagedon, pois ali me assentarei para julgar todos os pagãos ao redor. Lançai a foice, porquanto a seara já está madura, vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos do lagares transbordam, pois a sua maldade é grande. Vê que aqui Joel também está apontando lá
Apocalipse 19, né? Pisando no lagar do furor da ira de Deus, né? O Apocalipse capítulo 14, tempo de cegar as uvas, né? Tempo de julgamento. E aqui a gente pode até fazer um paralelo de Joel, capítulo 13, versículo 11 ao 13, a Zacarias 14, 16, né? Que é a escritura que a gente sempre cita. E acontecerá que todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Senhor. De ano em ano, porque de ano em ano está contando tempo, está dentro do milênio ainda, né? Não terminou o milênio. A pergunta do irmão Dil, né? Como são lançados fora? Irmão Dil, que eu não tenho assim uma explicação lógica, mas eu sei que muitos ímpios morrerão, perecerão, porque alguém vai ter que cumprir a parte de se tornar cinza, para que o justo possa pisar sobre esta cinza. Bom, aqui eu vou dar uma apressadinha aqui, irmãos, não dá mais 5 minutinhos. Bom, uma particularidade que tem aqui, que também é importante, durante esse julgamento, você sabe que aqui no Brasil nós temos aqui a tal da foro privilegiado, né? Existe uma classe de pessoas, que no caso são os políticos, que não são julgados por tribunal comum. Eles são julgados apenas pelo STF, aí, né? Que eles chamam de Supremo, e parece que ultimamente de Supremo eles não têm nada, né? Mas enfim, então eles são julgados somente por eles. E vocês sabem que para a nação de Israel vai ter oportunidade, como todas as nações, mas para a nação de Israel vai ter uma particularidade. A nação de Israel não vai ser julgada por todos, né? A nação de Israel, ela vai ser julgada por uma classe de pessoa. Vocês querem ver aqui? Deixa eu ler essa parte aqui. Eu vou encerrar nessa parte aqui. Eu creio que daí a semana que vem a gente pode falar sobre Apocalipse aqui, 20, versículo 4, e nos referimos também ao julgamento aqui final, né? O trono branco. Então aqui, Apocalipse capítulo 19 e versículo 27. Então respondendo Pedro, ele disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Claro que Israel como nação vai ser julgado também. Com certeza, Israel como nação vai ser julgada. Só que o julgamento das nações serão feitos por pessoas específicas, né? A nação de Israel vai ser julgada exatamente pelos 12 apóstolos. A eles foi dado esse direito. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Tá, então eu vou dizer para vocês que vocês vão ganhar com isso. Quando chegar no tempo da regeneração, que o Filho do Homem se assentar no trono, vocês vão ter 12 tronos, se o problema é trono, que vocês querem, então vai ter todos os tronos, vocês vão se assentar nesses 12 tronos, e a vocês vai ser dada a prerrogativa, né? Prerrogativa, ou como foro privilegiado, como eles chamam, e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Vê? A noiva de Jesus Cristo vai ser dado o direito de julgar o mundo, né? E até mesmo os anjos, mas a Israel existe esse foro privilegiado, né? A Israel vai ser dado esse julgamento aos 12 apóstolos, né? Os 12 apóstolos se assentarão e julgarão cada um as 12 tribos de Israel, né? Então serão os apóstolos que farão esse julgamento. E para encerrar aqui, irmãos, antes, né, nosso tempo aqui já está esgotado, segunda-feira a gente continua, e aqui também, estou falando de coisas que acontecem nesse julgamento, né? Julgamento das nações, julgamento das nécias, esse julgamento aqui das tribos, a quem pertence o julgamento das 12 tribos, né? E também acontece o julgamento da Babilônia, né? Essa Babilônia ela é julgada também, né? Então, capítulo 18, vê o julgamento também, nesse período aqui, o julgamento da Babilônia, né?
E ouviu a voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não lhe incorra nas suas pragas. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuirei assim como eles vos retribuiu, em dobro, sob o seu dobro, de acordo com as suas obras. No cálice que ela encheu-lhe o dobro. E tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dele tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso suas pragas virão em um dia, e morte e luto e fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor que julga. Então vê aqui a irmã Odilka, né, mostrando que quando vê o juízo, né, começa a ter mortes, né. Então assim ele separa, né, aqueles que é para salvação e aqueles que são para a morte. Depois a gente começa a ler, a gente começa a ver a forma que começa a vir essas mortes, né, para eles se tornarem cinza. E os reis da terra que cometeram fornicação e viveram deliciosamente com ela, chorarão, lamentarão por ela, quando virem a fumaça e incêndio, ficando de longe, por meio da sua tormenta, dizendo: ai, ai daquela grande cidade da Babilônia, aquela poderosa cidade, porque uma hora chegou o seu juízo. Os mercadores da terra chorarão, lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate, de toda madeira, adorífera, todo tipo de vaso de marfim, todo tipo de vaso mais precioso, madeira, bronze, de ferro e de mármore. Né? Canela, fragrância, unguento, alíbano, vinho, azeite, farinha finíssima, o trigo, animais, ovelhas, cavalos, carruagens, escravos e almas de homens também, né? Satanás também é mercador de almas, né? Isso que entramos no outro dia. E os frutos deseja a sua alma, partir de ti todas as coisas que eram saborosas, agradáveis, partir de ti, e não mais se achará de forma alguma. Os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando, lamentando, dizendo: ai daquela grande cidade, que se vestia de linho fino, de púrpura, escarlate, se adornava com ouro e pedras preciosas e pérola, porque em uma hora tão grande riqueza viraram em nada. E todo timoneiro, e todos os marinheiros, e todos aqueles quantos fazem comércio marítimo, ficaram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio. Eles gritavam dizendo: que cidade é semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, em razão de seu alto preço, porque uma hora ela foi desolada. Regozijai-vos sobre ela, tu, ó céu, e vós, santos apóstolos e profeta, porque Deus vos vingou dela. Tempo de juízo, vingança, né? E um poderoso anjo ergueu a pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e lançou no mar, dizendo: desse modo, com violência será a grande cidade da Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. Nós aqui a segunda Babilônia, né? Que é atirado nas águas, mas só que nós podemos partir desse ponto aqui para a gente não ganharmos tempo, né? Temos aqui, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, a irmã Diego fez a pergunta aqui, acho que a irmã tirou a pergunta. Pode colocar aqui de novo, irmã Odilka. A gente medita aqui para a gente depois dar o ponto de partida na próxima live, aqui a partir da sua pergunta. A senhora pode colocar outra pergunta que a senhora estava fazendo aqui. Bom, irmãos, eu não vou continuar mais, porque nosso tempo aqui já se esgotou. Já são quase 10 horas. Eu quero aqui, então, ler o nome dos irmãos que participaram conosco aqui da live, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui onde é que está a participação dos irmãos. Deixa eu ver aqui. O chat está aqui. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um nesta noite que participou conosco. Vamos iniciar aqui.
Ministério Nascer do Sol de Canoas, a irmã Juessi, minha mãe, a irmã Marilene, assistindo aqui por esse canal. Nosso irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a irmã Lena, também da cidade de São Carlos, São Paulo, esteve conosco, Deus abençoe. A irmã Dulcineia Umbelina Ferreira Salles também, que é a irmã de BH, Minas Gerais, Deus abençoe nossa irmã também, nossa irmã Ironita Souza, ali de Viamão, Rio Grande do Sul, a nossa irmã Dete, ali de Sapucaí do Sul, a irmã Odilca, também de Sapucaí do Sul, a irmã Tânia Vieira, aqui de Sapiranga, Araranguá, nosso irmão Wesley Miguel, que também de Araranguá, nossa irmã Elaine, ali de Alvorada, a nossa irmã Vera Floriano, que é irmã do nosso irmão Floriano, também de São Carlos, São Paulo, nosso irmão Natanael, ali de Brusque, agora, né? Nosso irmão Edgar Pereira, ali também de Santa Rita, também diácono no Tabernáculo, também assistindo o programa, Deus abençoe o irmão Edgar. Também nossa irmã Célia Timboni, aqui do Arroio do Silva, irmão João Luiz, irmão do irmão Edgar ali, da cidade também de Santa Rita. Nosso irmão Daniel Borges, aqui também, Sapiranga. Nossa irmã Ivone Bez de Torres, esposo do irmão Marino. Nossa irmã Gabriela, também de Sapucaí do Sul. Nosso irmão João Hernandes, ali de Imbituba, nossa irmã Ivone aqui de Sombrio, irmã Maria Geira também, da cidade de Araranguá, irmão André Brito, também de Sapucaí do Sul, nosso irmão Paulo Rodrigues ali de Jaguaruna, também Micaele Domingos, Deus abençoe, irmã Micaele, não sei qual é a cidade que é a irmã Micaele, mas seja bem-vinda aqui na programação conosco, né? Também aqui nosso irmão Jorge Costa, ali de Canoas, nosso irmão Jorge, companheiro, nosso amigo também, né? Deus abençoe cada irmão, irmã Bárbara Hernandes, também, da cidade de Bituba, nossa irmã Lucileia Santos, lá de Herveiras, também Rio Grande do Sul. A irmã Maria Ivonete também esteve conosco, ali da cidade de Bom Jesus. Nosso irmão Cláudio Brenner, ali da cidade de Canoas, Deus abençoe. Precioso irmão. Irmão Luiz Carlos Pereira, também da cidade de Canoas. Deus abençoe a todos esses que estiveram conosco aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Nosso irmão Lucas Oliveira Duarte. Deus abençoe o Lucas, né? Lucas é um bom menino, né? Fez parte da juventude aqui da igreja, já tocou aqui conosco, já foi nosso sonoplasta. Deus possa abençoar o coração do Lucas, né? A nossa irmã Esther Luzamba Ienga, esposa do nosso irmão Joel Ienga, que é pastor ali em Curitiba, né? Eu tive o privilégio de fazer o casamento do irmão pastor Joel e da irmã Esther aqui em Araranguá, né? Também nossa irmã Margarete Machado, aqui de Araranguá, a irmã Elisama, né? Esposa do nosso irmão Alexandre, também conosco aqui. E a irmã Elisiete Azevedo, que é irmã da irmã Margarete. Então, Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco pelo Facebook e todos os nossos irmãos que estiveram conosco pelo YouTube. Se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir, segunda-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Senhor Jesus, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Conduza, Senhor, a palavra dos ouvidos aos corações dos teus filhos. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Shalom.